Aprendi, seu Pena Branca, com alguns mestres ascensionados, segundo eles mesmos se autodenominam, e tem a ver com isso que o senhor falou, que nós temos antes da ação, vem o nosso, primeiramente, como uma cadeia, assim, um prédio, uma hierarquia, o senso de identidade. Depois temos os nossos pensamentos, depois temos as nossas emoções e depois temos as nossas ações. Então é preciso que sempre começa de cima para baixo. Inclusive o senhor falou isso no começo do nosso diálogo hoje. Então poderíamos dizer também, de outra forma, o que o senhor falou, nesse sentido, é bom que você pare de criar um senso de identidade de uma pessoa depressiva, porque senão você vai ter os pensamentos que uma pessoa depressiva tem, e vai ter as emoções que uma pessoa depressiva tem, e naturalmente vai sentir no físico tudo aquilo e agir tudo conforme uma pessoa que tem aquele senso de identidade particular age. São duas coisas diferentes. Olha lá. Uma coisa é a pessoa que está passando por um processo de depressão real, que precisa de ajuda externa, sim. Em que sentido? No sentido dela tentar recuperar essa conexão perdida com a sua alma. Isso pode ser feito de várias formas. Como? Pode ser com psicoterapia, pode ser com curas espirituais, pode ser até com uma conversa com um amigo, né? O que for mais, vamos dizer assim, conveniente. O que acontece é que as pessoas normalmente não querem entrar nesse processo. Elas querem continuar na vida artificial e aí se entopem de remédios. O que a indústria farmacêutica ganha de dinheiro com antidepressivos poderia provavelmente alimentar a humanidade durante um século. Vá atrás dessa informação. O quanto se vende de medicação antidepressiva no mundo hoje, certo? Então existem os casos verdadeiros de depressão que podem ser encaminhados de uma forma positiva, e nesses casos específicos não é a pessoa que engendrou a situação da depressão, mas foram as escolhas que ela fez antes, a falta de contato consigo mesma, a falta de, vamos dizer assim, transparência de alma. Todos esses fatores confluíram para que ela tivesse um processo depressivo, porque ela se distanciou de si mesma. Certo? Isso está claro? Sim. Outro caso são esses casos de tristezas momentâneas, que as pessoas acabam assumindo aquela postura e acabam atraindo egrégoras negativas, que vão sugar dessa energia do medo, da tristeza, da infelicidade, e acabam, vamos dizer assim, se tornando esse processo um processo infinito. Nesse caso, não existe depressão. Existe um processo de tristeza inicial sendo exacerbado pela própria capacidade daquela consciência, né, de plasmar formas, pensamentos tão negativas que a pessoa acaba sendo vítima do próprio processo. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam atraindo tantas entidades negativas, tantas histórias tristes, tantas, vamos dizer assim, eu não gosto de usar esta palavra, mas tantas desgraças, que foi naquele caso que eu te citei. Ela mesma engendrou esse processo. E muitas vezes essas pessoas, quando vão nos procurar, elas não querem ouvir isso. Elas sempre preferem dizer, olha, isso aconteceu porque alguém jogou uma macumba em mim. Isso aconteceu porque fulano tem inveja. Isso aconteceu porque... E na verdade não é nada disso. Na verdade o que acontece é que a pessoa, por afinidade energética, e você vai entender isso claramente, acaba atraindo para si um monte de lixo. E se perde no meio daquele lixo, né, gente? Isso não tem nada a ver com o processo depressivo.
que é um processo diferente. Tá clara a diferença? Sim, por isso o senhor falou, são duas coisas. Nessa última, a pessoa se identifica com aquilo. Exato. E por processo pela própria lei da afinidade, acaba vivendo a experiência que lhe cabe. Se ela não tem consciência, ela vai se juntar lixo até ela virar lixo. Essa expressão é muito correta. Existe lixo humano, sim. Não, e isso não tem a ver com nível social. Isso tem a ver com a capacidade. Se você olhar a aura dessas pessoas, elas estão praticamente mortas. Elas não têm brilho. Porque elas estão tão sugadas energeticamente pelo processo que elas mesmas engendraram, que você não vê mais luz. Você vê uma luz pálida, uma luz esmaecida, amarela. Não tem vida. E eventualmente acabam desenvolvendo doenças, e eventualmente acabam atraindo situações ainda mais difíceis. Aqueles casos de histórias tristes, né, filho? Uma história triste que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Né? Às vezes... Então, assim, policiai os pensamentos. Vocês kardecistas são muito bons para dizer isso. Sim. Vigiar e policiar os pensamentos. Orar. Mas é mais fácil falar do que fazer, não? Mais fácil. Ensinar é fácil. A gente tem que ensinar com os próprios exemplos, né? A gente luta para fazer isso. Isso, exato. Você tem que ser Cristo. Não é seguir Cristo. Cristo não veio aqui para ser guru de ninguém. Cristo veio aqui para dizer assim: vocês podem viver assim. Vivam assim. Eu sou só mais um. Lógico que ele não era mais um. Lógico que ele veio dentro de um processo avatárico importante para o planeta. Mas ele não queria uma legião de seguidores. Se você quiser vir comigo, você vem. Mas seja você seu próprio Cristo. Pare de procurar gurus, santos. Não é que eles não tenham valor. Eles têm valor para te dar consciência, mas a vida é sua, não é deles. Toque a sua vida. Siga o seu caminho. Ninguém vai viver sua vida por você. Muitas pessoas passam a vida toda se dedicando a outros. Me dediquei aos meus pais, me dediquei aos meus filhos, me dediquei a isso, aquilo. E a pessoa mesmo está um lixo. Não se dedicou a si mesma. Como você pode cuidar de alguém se você não estiver bem? Como você pode ser um bom médium se você não está bem? Como você pode ser um bom orador se você não está bem? Como você pode escrever bem se você não entende, nem se entende? Tudo parte de você. Isso não é egoísmo, é consciência. É a consciência crística que existe em cada um. A tua capacidade de co-criar como Deus. Porque esse é o nosso caminho, filho. Deuses em criação. Eu gosto muito dessa frase. Nós estamos nos tornando deuses. Porque nós criamos e manifestamos. E isso vai ficar mais forte, mais forte, mais forte. Mais alguma pergunta, filho? Senão me vou. Inclusive, já só um comentário antes da pergunta. Inclusive, quando o senhor fala assim, vem à mente a ideia de que Jesus falou assim: olha, um mandamento vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Ele fez questão de colocar o como a si mesmo na frase, né? Sim. Porque... Mas é que parece, e também é uma questão de interpretação religiosa. Porque para parecer bom aos olhos dos outros, e vocês estão sempre julgando, não é? Então você tem que parecer bom, correto. Então você tem que ter aquela vida que, ela é tão boa, dedicou a vida inteira para isso, para aquilo. E a pessoa está morrendo. Será que é correto? Realmente. Tem um tema nessa interpretação. Tem. Não é assim. Sim, ajudar sim. No que eu posso. Ajudar o quanto? No que eu posso. E primeiro se perguntar, eu realmente posso ajudar? Será que eu devo ajudar? Caridade não é fazer tudo por todo mundo. Caridade é doar o melhor de si para aquelas pessoas que vão entender o que você tem para dar. As pessoas têm uma visão muito, vamos dizer assim,
social de caridade, né? Lógico que num país como esse você tem premências e todo tipo de ajuda é válida. Mas fazer caridade não é dar uma cesta de alimentos aos pobres. Mas não é isso. O sentido de caridade é entender o que você tem de melhor para oferecer aos outros. É como aquela senhora, aquela madame, que tem um monte de roupas que não usa mais, diz assim, vou dar para caridade, achando e se sentindo a melhor pessoa do universo. É um começo, né? É um começo, né? Não, ela devia dar o melhor vestido que ela tem. Uia. Aquela pessoa mais pobre. Isso é caridade. Dar o que não te faz falta é caridade, filho? É, realmente. Não. Me perdoem os cristãos que acham que isso é caridade. Isso é bom senso. Ah, tá, entendi. Partilhar o que te sobra é bom senso. É, então. Por que você vai ficar com um monte de coisas que não te servem mais? Ah, tá. Quando tem serventia para outras pessoas. Nossa. Isso é bom senso. A maneira universal, se falta aqui eu tenho, por que não doar? Doe-se. Nossa. Isso é caridade. Sobretudo